A nave de mineração Borealis da McCluskey Hawthorne Corporation flutuava no espaço. Toda a tripulação estava em sono criogênico a bordo. Sua viagem ainda duraria 4 anos até que eles alcançassem seu destino. Então, de repente e sem aviso, um asteroide mudou sua trajetória e colidiu com a nave. O impacto abriu o casco e forçou o lançamento das cápsulas criogênicas. Aviso: ruptura catastrófica no salão. Sistema pessoal de sobrevivência ativado. A inteligência artificial da nave, Leonard, iniciou protocolos de emergência. Andy, um dos mineiros, foi retirado da estase quando a colisão ocorreu. Leonard o guiou pelo caos, lembrando-o de manter a calma e seguir as instruções. Sua cápsula se soltou dos destroços e foi direcionada para um planeta próximo, enquanto a Borealis se desintegrava atrás dele. Dentro da cápsula, mecanismos robóticos garantiram a segurança do traje espacial de Andy, selaram seu capacete e restauraram o fornecimento de oxigênio. Muitos dos outros não tiveram tanta sorte. Suas cápsulas foram destruídas pelos destroços ou queimadas na reentrada. A cápsula de Andy mal conseguiu passar pela atmosfera e foi violentamente sacudida durante a descida. No último momento, a cápsula virou-se para longe de uma encosta e bateu forte no chão. Após a aterrissagem forçada de sua cápsula, Andy sobreviveu, mas perdeu a consciência no impacto. Quando ele acordou, Leonard pediu-lhe para confirmar sua consciência. Sua família lhe veio à mente. Leonard perguntou sobre seu bem-estar, possível ataque cardíaco, preparação para fibrilação ventricular. Não. Isso ligou. Após uma conversa com Leonard, Andy espiou pela janela da cápsula. Então ele viu que estava no meio de montanhas escarpadas, enquanto uma tempestade se formava acima dele e nuvens pesadas surgiam. Onde diabos estou? O oficial Andy tentou alcançar o Borealis pelo rádio, mas só houve silêncio. Enquanto ele tentava desesperadamente fazer contato, o chão sob a cápsula começou a tremer, e Leonard o instou a sair rapidamente. O terreno estava instável. Sugiro que você deixe a cápsula de escape imediatamente. No entanto, a escotilha foi bloqueada pelo impacto. Andy tentou abri-la, mas sem sucesso. Quando Andy verificou o kit de sobrevivência, percebeu que equipamentos importantes estavam faltando. Não havia um sinalizador que era reservado apenas para membros de tripulação de alta patente. Obrigado, pessoal. Ele tentou desesperadamente quebrar o vidro com a perna, em vão. Então ele pegou um extintor de incêndio e quebrou o vidro da cápsula para abrir caminho para fora. Os movimentos bruscos do terreno instável fizeram a cápsula tombar e os estilhaços de vidro rasgaram seu traje. A voz de Leonard o alertou de que o ar do planeta era tóxico. Andy rapidamente pulverizou o vedante na rachadura para continuar vivo. 42. Sentiu-se aliviado, mas isso não durou. Quando prometeu nunca mais deixar este pote, Leonard fez outro aviso. A cápsula pegou fogo. Andy não tinha tempo a perder e cavou para se libertar. Em seguida, afastou-se do navio. Do lado de fora, Leonard anuncia que Borealis foi localizado. Pouco depois, Andy levanta o olhar a tempo de ver o Borealis ardendo no céu. A nave se despedaça e explode em uma explosão de fogo. A onda de choque lança Andy sobre a rocha. Por pura sorte, ele sobreviveu. Quando se recuperou, Andy Leonard perguntou onde eles haviam chegado. Aqui explicou que este é um sistema estelar inexplorado, longe de sua rota planejada. Ele é o primeiro humano a entrar, então tem o direito de dar-lhe um nome. Leonard pede a Andy para inserir um nome. Andy não está interessado, e Leonard acaba registrando uma palavra que Andy disse frustrado. O nome Vá se ferrar, Leonard está disponível. Quer usá-lo? À distância, Andy nota uma luz fraca, e como ele não tem outra escolha, decide ir em direção a ela enquanto continua tentando contato pelo rádio. Aqui é Andy Ramires, objeto número 0725. Ele continua tentando se comunicar com o navio, mas não há resposta, então ele chega ao navio caído. Ele pediu a Leonard para procurar transmissores ativos. Leonard encontrou um. Então Andy percebeu através dos destroços do Borealis que havia outra cápsula. Ei, tem alguém aí? Tudo bem com você? Ele lutou contra seu pânico e se forçou a puxar o tanque de oxigênio apenas para descobrir que estava rasgado e inutilizável. De repente, um corpo caiu do telhado da cápsula. Era imóvel e pálido. Isso assustou Andy e ele saiu da cápsula. Frustrado e abalado, ele continuou marchando em direção à luz distante. Ele pediu a Leonard para planejar um curso para a fonte de luz. O curso planejado tem um tempo de viagem de 48 minutos. Então ele chegou ao local. Então ele viu uma cápsula nas proximidades. Então ele notou algo perturbador: paredes manchadas de sangue e arranhões no metal. Um aviso silencioso de que ele não estava sozinho neste mundo. Outro sobrevivente causou a luz.
Seu nome era Duane, e o alívio em seu rosto quando viu Andy foi esmagador. Pelo menos mais um estava preso a um corpo. Seu nome é Duane. No entanto, o reencontro foi rapidamente ofuscado quando Duane admitiu que havia pensado em comer os mortos para sobreviver. Berg juntou-se a ele depois de percorrer cerca de 1 trilhão de milhas. Duane disse a ele que eles estavam no ciclo de criogenia por 3 anos e 4 meses. Duane explicou o que tinha acontecido. A empresa desviou a nave por um cinturão de asteroides para economizar combustível. Essa decisão levou à queda. Isso significava que eles não estavam onde deveriam estar. Andy perguntou o que eram as luzes e Duane disse a ele que eram luzes de SOS. Andy pensou em um técnico de comunicação, mas Duane o corrigiu. Ele liderava o setor principal de comunicação. Um marinheiro para simplificar, irmão. Andy está animado e diz que encontrou a pessoa certa. Depois, Duane revelou um detalhe sombrio. Eles provavelmente eram as únicas pessoas que ainda estavam aqui. 200 almas a bordo e nós provavelmente somos os únicos que restaram. Duane tinha um plano. Ele queria enviar um sinal de emergência para a Terra. No entanto, levaria 8 meses para a mensagem chegar. E mesmo com o veículo de resgate mais rápido, o RTS, levaria 2 anos para que a ajuda chegasse. Como isso poderia ser rápido? Nada mal. Se você me perguntar, Andy estava estressado e perguntou o que fariam durante todo aquele tempo. Duane manteve a calma e sugeriu que começassem a escrever o pedido de indenização pelos acidentes de trabalho. Eu não sei, faça um pedido de indenização por acidente. Isso será algo grande. Ele mudou seu plano e sugeriu construir um acampamento base indo para o sul para a outra metade boreal. Ela hesitou, tomada pelo desespero. Terrível. Isso nunca vai funcionar. Vamos morrer. Ei, mas Duane o encorajou e lembrou de sua força e determinação. No entanto, o discurso motivacional foi um pouco pesado. Andy tropeçou para trás e acidentalmente desconectou um cabo. Meu erro. Fique mais 6 meses aqui. Vamos lá. Venha. Quando ele se virou para consertar, algo bateu. Uma criatura surgiu do nada, agarrou Wayne e arrastou-o para as sombras, antes que Andy pudesse reagir. Andy nem viu o que aconteceu. Atordoado e assustado, Andy mal entendeu o que aconteceu. Ele começou a chamar por ele, mas Duane não estava em lugar nenhum. Duane. Então ele ouviu um barulho vindo do dispositivo e decidiu retransmitir o sinal de emergência. Em seguida, pegou a arma de Duane e foi sozinho até os outros destroços. Leonard queria que não fosse legal, mas Andy continuou e ignorou o aviso. Você tem certeza de que quer continuar? Continue, vá embora. Ele continuou cansado. Então ele pediu a Leonard que traçasse uma rota para o Borealis. Leonard então disse-lhe que havia 2,37 partes do Borealis distribuídas por um perímetro de 2 km. Frustrado, Andy pediu que o guiassem na maior parte do caminho e partiu. Ele recalculou a rota mais rápida. Ele seguiu o caminho que Leonard lhe deu e finalmente chegou a um penhasco. Não havia como continuar. Isso o deixou ainda mais irritado. Seu oxigênio estava quase acabando e ele começou a pensar que iria morrer. Eu vou morrer. De repente, seu rádio ganhou vida com uma nova voz. Uma mulher se apresentou como Naomi, outra sobrevivente. Andy tentou mantê-la na linha enquanto tentava descobrir sua localização. Ela sabia quem ele era porque ele dizia repetidamente. Ela ouvia o tempo todo, mas ele não conseguia ouvi-la. Eu ouvi sua voz, você não ouviu a minha? E... Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela explicou que suas pernas estavam presas na cápsula e deu a ele suas coordenadas. Leonard imediatamente alertou Andy de que a região onde ela estava era instável, a visibilidade era ruim e que ele consumiria todo o seu oxigênio restante para alcançá-la. Consumo estimado de oxigênio 30%. Parece que eles estão a 10,7 cliques de distância. Andy percebeu que o lugar está muito longe. Ele também não tem mais muito ar, então talvez ele não consiga alcançá-los. Leonard pressionou a seguir até os destroços do navio, onde ele poderia reabastecer seus suprimentos com segurança. Por favor, escolha esta rota em vez do nível de perigo vermelho. Chame Naomi. Naomi pediu para substituir Leonard e implorou a Andy para não deixá-la. Ela prometeu a ele que a cápsula ainda tinha oxigênio suficiente para os dois. Andy está confuso e hesita em tomar a decisão, mas no final Naomi conseguiu convencê-lo. Nós temos um acordo. Contra os avisos de Leonard, Andy concordou em ajudá-lo. Enquanto ele se aproximava deles, os dois fizeram companhia um ao outro pelo rádio e compartilharam sobre suas vidas para passar o tempo. Ah, ok. Bem, eu nasci na parte oeste de Londres. Ah... As horas passaram e a noite caiu. Andy continuou caminhando e ainda conversava com Naomi. O silêncio era quebrado apenas pelo som das botas de Andy no chão, mas logo ele sentiu uma presença inquietante. Sombras pareciam se mover à beira de sua visão. Música para o espaço. Uma mudança de carreira interessante. Quando o Sr. Leonard pediu para escanear a área, Kay admitiu que não tinha essa capacidade. Naomi zombou e disse que a empresa havia introduzido um modelo ultrapassado para economizar custos. Sim, isso ficava voltando na minha cabeça. Como era mesmo?
Andy falava o tempo todo e zombava de Leonard e da situação em que estavam. Mas quanto mais Andy avançava, mais figuras rápidas e escorregadias ele via na escuridão. Sim, eu o ajudei a enviar um sinal de socorro. Ele contou a Naomi sobre o desaparecimento repentino de Dwayne. Sua voz estava pesada de desconforto, mas Naomi descartou isso e disse que ele estava melhor sozinho. O que estou fazendo agora não é exatamente relaxante. Está infernalmente escuro aqui fora. Ele seguiu pegadas estranhas e tropeçou em um buraco aberto coberto por redes grossas. Algo parecido com uma aranha morava aqui. Surpreso, ele continuou. Naomi sentiu que algo estava errado e perguntou o que era. Mas Andy minimizou e disse a ela que o que ele viu talvez nem estivesse totalmente correto porque estava escuro. Pode ter sido uma sombra ou algo assim, entendido? Tudo certo? Apenas não tropece. No entanto, ele acelerou seus passos. Ficamos cada vez mais frequentes, quanto mais fundo ele ia. Eles tentaram distraí-lo. Naomi perguntou por que ele se inscreveu para um trabalho tão desgastante e sugeriu que ele talvez estivesse fugindo de algo. Candidatos adequados para este trabalho. Acredite, todos estão fugindo de algo. Suas palavras despertaram lembranças dolorosas de sua esposa e seu filho, risadas que um dia encheram sua casa antes de eles partirem repentinamente. Oh, me desculpe, eu não fiz isso. Sim, isso parece difícil. O pensamento permaneceu até que um rosnado gutural o trouxe de volta à realidade. Nervoso, Andy procurou na escuridão. Então ele continuou, mas parou quando ouviu outro rosnado. Isso é estranho. Espera, Andy. Espera, o quê? Naomi disse a ele que vários perseguidores estavam se aproximando dele. Andy pediu a Leonard para se conectar com os perseguidores que estavam se aproximando. Naomi então disse a ele que as assinaturas correspondiam às de mineiros que já estavam mortos. Eles também estavam se aproximando dele rapidamente. Ambos acham que algo está errado. Naomi o instou a fugir da área. Andy, eles estão bem na sua frente. Andy, saia. Quando os sinais se aproximaram, Andy disparou um sinalizador. O súbito clarão revelou a verdade. Enormes aracnídeos, cada um com ferrões semelhantes a um escorpião, correram sobre as rochas em sua direção. Andy começou a correr. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O medo o impulsionava para frente, mas ele perdeu o equilíbrio e caiu em uma fenda na rocha. Acima dele, uma das aranhas monstruosas o perseguia, suas pernas arranhando o chão. Quando ele tentou avançar, bateu contra um saliente da rocha muito abaixo dele, ferido e quase sem vida, mas ainda respirando. A aranha soltou um rugido ensurdecedor de frustração e recuou. Andy, ofegante, contou a Naomi o que ele tinha visto. As criaturas usavam rastreadores dos membros da tripulação que tinham engolido. Os dispositivos em seus estômagos ainda estavam ativos. Qualquer um teria a mesma reação se visse isso. De qualquer forma, acalme-se. Andy ouviu um zumbido agudo em seu traje e percebeu que seu oxigênio estava vazando. Sem outra escolha, ele usou o restante do seu spray para consertar o rasgo. O selante acabou. Ok, então de repente a voz de Dwayne apareceu no rádio. Ele dizia que estava lutando contra as aranhas. Olá, eu não posso lutar contra essas coisas pra sempre. Eu não vejo eles. Esfregue sua bunda. Naomi pressionou Andy a ajudá-lo, apontando que Dwayne tinha mais oxigênio e talvez tivesse melhores chances. Meu coração está quebrado. Isso deve ter acontecido quando eu caí. Eu nem sei pra onde estou indo. Ok. Andy hesitou, mas acabou concordando. Seu GPS foi danificado na queda, então Naomi o guiou pelo rádio. Finalmente, Andy viu um sinalizador à distância e correu para ele. Podemos vencê-los juntos, vamos lá. Quando ele chegou, Dwayne já estava envolvido em uma luta desesperada. Ele gritou que tinha um plano, mas antes que pudesse agir, uma aranha pulou sobre ele e esmagou-o. Atrás de uma cápsula destruída, Andy ouviu horrorizado enquanto a criatura devorava seu companheiro. Logo, outra aranha começou a farejar o ar à sua procura. Naomi ativou as luzes de uma cápsula próxima no último segundo para distraí-la. Funcionou de alguma forma, mas ainda resta uma. Andy procurou abrigo em outra cápsula, mas encontrou apenas um cadáver. Horrorizado, ele implorou a Naomi para apagar as luzes ao seu redor. Mas, em vez disso, ela fez com que todas as cápsulas ao redor acendessem ao mesmo tempo. O coro de vozes confundiu as aranhas e deu a Andy sua única chance de escapar. Mesmo assim, um dos monstros o perseguiu até que ele tropeçou em uma névoa densa. Andy, o que está acontecendo? Olá? Andy pressionou Naomi para sair do seu casulo antes que fosse tarde demais, mas ela admitiu estar ainda presa. Seu pânico aumentou. Andy cantou a mesma canção de ninar que Red cantou para seu sol, acalmando-a para mantê-la estável. E mesmo que apenas um monstro sobrevivesse, nós o explodiríamos. Funcionou e ela se acalmou. Então se confirmou o que Andy já temia. Dwayne se foi. Agora restavam apenas eles dois. Ei, estou olhando para minha tela. Agora só estamos você e eu aqui. Como? Andy lutava através da névoa. Encontrou um grupo de vagalumes brilhantes flutuando no ar. Sua luz violeta transformou a névoa em uma névoa de sonho, mas a beleza rapidamente se tornou mortal. Sua luz mudou para um vermelho furioso, e eles o cercaram, puxando seu capacete e seu traje.
Andy recuou e desviou do ataque. Naomi se perguntou se ele estava alucinando com o que viu. Mas como o nível de oxigênio dele está em 6%, isso é altamente improvável. A alucinação não deve mais te afetar na sua segunda rodada. Naomi supôs que as aranhas poderiam ter medo dos vagalumes, o que poderia explicar por que elas tinham interrompido sua caça antes. Andy não teve tempo de pensar sobre isso. Sem aviso, o chão se partiu e um enorme M se elevou sobre ele. A boca de uma criatura o engoliu completamente e o engoliu inteiro, enquanto ele escorregava para a escuridão fedorenta de seu interior. Memórias de sua família piscavam diante de seus olhos. Desesperadamente, ele chamou Leonard por ajuda, enquanto o interior fétido e pulsante da criatura se fechava sobre ele. Você tem que me ajudar. Como posso ajudar? O peito de Andy apertou no estômago da criatura e ele ofegou que estava tendo um ataque cardíaco. Leonard reagiu imediatamente e acionou o desfibrilador embutido no terno de Andy. O choque não apenas o reviveu, ele forçou o monstro a se contorcer e cuspir ele de volta. Andy caiu no chão quando a besta avançou sobre ele. Em seu pânico, ele caiu em uma caverna coberta de vagalumes brilhantes. Mais uma vez, o enxame se tornou hostil e o cercou com uma nuvem furiosa. Ele correu pela caverna até explodir do outro lado, onde os vagalumes se dispersaram, deixando-o abalado, mas vivo. Ele está morto. Naomi. Oh meu Deus, você está vivo. Leonard avisou novamente de que ele tinha uma chance maior de alcançar a Borealis, que está a apenas 0.3 cliques, do que a nave de Naomi, que precisa de 0.8 cliques. Siga em frente. Naomi, conte 0.8 cliques. Naomi insistiu que ele fosse para a Borealis, mas Andy voltou a se concentrar em Naomi ao invés dos destroços. Seus suprimentos acabaram, ele chegou à cápsula dela e desmaiou. Ela o conectou. Andy lutou para libertar a perna dela que estava presa. Mas a força bruta não foi suficiente. Com suas ferramentas, ele fez uma alavanca improvisada e conseguiu libertá-la. Nós conseguimos. Sim. Felizmente, a perna dela não estava quebrada. Ele a ajudou a sair da cápsula e fez uma tala de sucata. Prendeu-a na perna dela e a ajudou a se levantar. Estranhamente, isso realmente parece melhor. Estou impressionado. Onde você aprendeu isso? Depois de coletar tudo da cápsula de Naomi, ela agradeceu por salvá-la, mas não havia tempo para descansar. Um enxame de aranhas atacou e eles tiveram que fugir desesperadamente. A avançada Key Amy da Naomi injetou morfina nela, para que ela pudesse superar a dor na perna. 5 mg. Tá funcionando? Eles tropeçaram e uma aranha apareceu acima deles, pronta para morder. Naomi disparou sua pistola de sinalização e fez as criaturas seguirem a luz brilhante. Os dois aproveitaram a oportunidade e embarcaram na parte restante do Borealis. Naomi lutou com os controles defeituosos para fechar as portas. Uma aranha foi cortada entre as escotilhas. Do outro lado da porta começou a bater, forçando-a a se aprofundar mais no navio. As luzes de emergência piscavam. Com a ajuda do gerador de emergência, Naomi navegava sem dificuldade. Ela estava familiarizada com a estrutura do navio, enquanto Andy, que tinha passado quase todo o tempo em sono criogênico, tinha dificuldade para acompanhar. Como está sua perna? Ótimo, especialmente após a corrida. Finalmente, eles encontraram um convés habitável com recursos suficientes para aguentar até a chegada do socorro. Mas antes que pudessem respirar aliviados, perceberam uma trilha de sangue que seguia pelo corredor. Quando a seguiram, se depararam com uma cena horrível. Uma das aranhas já havia rompido a casca. Escondidos na sombra, observaram enquanto ela colocava um ovo e o envolvia com um cadáver em suas teias. O estômago de Andy se contraiu, ele suprimiu o enjoo. Finalmente, a primeira aranha se afastou sem notá-los. Mas antes que Andy e Naomi pudessem se mover, outra veio por trás. Em pânico, Andy a empurrou para uma sala próxima e trancou a porta. Mas Naomi percebeu tarde que estavam enganados. Eles estavam presos em uma câmara de descompressão. Andy tentou bater na porta com uma barra de metal, mas ela não se mexia. Exaustos e sem outras opções, ambos tiraram seus capacetes. No silêncio que se seguiu, Andy mostrou uma foto de sua esposa e seu filho. Ele confessou que eles morreram em um acidente no caminho de volta do seu aniversário e desde então ele carrega a culpa por ter sobrevivido. Ele admitiu que muitas vezes sente que deveria ter sido ele. Andy, sinto muito, não consigo nem começar a entender. Naomi o ouviu, e depois disse a ele que seu resgate provava que sua vida ainda era importante. Ela perdeu a fé nos outros, mas suas ações lhe devolveram um pouco de esperança. Mas não importa o que aconteça, espero que você saiba disso.
Naomi o abraçou e naquele momento percebeu um grupo de vagalumes agarrados ao seu terno. A pausa terminou abruptamente quando a aranha invadiu o castelo. Naomi pensou rapidamente e lançou os vagalumes na criatura. A reação foi imediata. A aranha recuou de medo, dando-lhes a chance de fugir. Eles correram por um corredor quase tropeçando na área de carga. A aranha os perseguiu e os lançou todos juntos no compartimento de carga. Sem saída, Andy jogou a lata de spray de Naomi contra a besta. Quando a aranha o mordeu, a lata explodiu e atordoou o monstro o tempo suficiente para que eles escapassem. Fugiam. Andy respirou fundo e insistiu que eles não poderiam simplesmente continuar fugindo para sempre. Eles teriam que matá-lo. Ele sugeriu usar a broca de mineração para acabar com ele de uma vez por todas. Naomi se ofereceu como isca e gritou e correu para atrair a atenção dos fanáticos enquanto Andy procurava uma solução. Roube a coisa e traga de volta quando eu te disser. Esse é o seu plano? Leonard o guiou e revelou que a única cápsula funcional estava 2 andares acima de sua posição. Andy subiu rapidamente enquanto a aranha atacava Naomi. Para ajudá-la, ele mergulhou a área na escuridão. Como a aranha dependia de luz, a súbita falta de energia a desorientou, permitindo que Naomi escapasse. Naomi prendeu as luzes de emergência e transformou seu corpo em uma isca para atrair a atenção dos aranhas. Enquanto isso, Andy trabalhava arduamente para preparar a cápsula para um lançamento manual. Leonard explicou que havia redirecionado toda a energia disponível para proteger Naomi e que levaria 15 minutos para restaurá-la. Andy recusou-se a esperar. Ele ultrapassou o sistema e se preparou para lançar a cápsula por conta própria. As luzes fizeram o seu trabalho. A aranha capturou Naomi e a perseguiu diretamente para a posição de Andy. Andy conectou seu traje diretamente à cápsula, fornecendo energia para ela. Leonard avisou que não havia proteção contra quedas durante a operação e que as chances de sobrevivência em caso de impacto eram extremamente baixas. Leonard aceitou o risco com calma, apesar de tudo. Para Andy, valia a pena sacrificar ambos para eliminar a ameaça. Prepare uma atualização. Eu realmente apreciei nosso tempo juntos. Andy. Quando o monstro se aproximou, Andy lançou a cápsula no último segundo. Quando ela caiu, ele lembrou-se do acidente fatal de sua família. A cápsula atingiu a criatura e a esmagou sob seu peso. A vitória teve seu preço. Andy desmaiou de exaustão. Naomi correu para o lado dele e soluçou, pensando que ele tinha partido. Por favor, não me deixe aqui sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas momentos depois, Andy se mexeu. Ela o puxou firmemente nos braços e alívio a invadiu. Juntos, saíram e assistiram ao nascer do sol no céu. O que você acha de morarmos juntos? Mas me diga, eu não sei. Então, contra todas as expectativas, a voz de Leonard voltou. Andy sorriu aliviada quando Leonard começou a tocar uma música suave e linda. De mãos dadas, Andy e Naomi ouviram e agarraram-se à frágil esperança de sobrevivência.